A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom poder nos encontrar com o Senhor, buscar a sua face, sabendo que Ele nos recebe e que Ele faz desse momento de culto, de adoração ao seu nome, o momento mais precioso das nossas vidas. Nos reencontramos com Ele e, basicamente, com isso, reencontramos também com os propósitos pelo qual nós devemos viver. Quero orar entregando essa meditação na palavra ao Senhor, pedindo a Ele que nos ajude. O nosso tema hoje é o amanhecer de um novo dia. Nesta noite, o amanhecer de um novo dia. Vamos orar. Senhor, eu louvo o Teu nome, ó Pai, porque um dia o Senhor nos tirou das trevas, de um lugar onde não tínhamos nenhuma visão a respeito da nossa própria vida, e nos trouxe para a luz do Teu Filho. E hoje nós podemos entender o sacrifício de Jesus Cristo por nós e alcançamos também os benefícios desse sacrifício, porque cremos que Ele morreu por nós, porque cremos que Ele ressuscitou e que vive, porque cremos que Ele está entre nós, dirigindo o nosso pensamento para o que é real no Teu reino. Nos ajuda. Sem o Senhor nada podemos fazer. Oro em nome de Jesus. Amém. Nosso tema tem por base 3 versículos do livro de Isaías. Isaías, capítulo 61. Nós leremos os versículos 1 a 3. Embora sejam esses 3 versículos a base da nossa mensagem, é bom que permaneçam abertos em Isaías 61, porque depois utilizaremos pelo menos mais 2 versículos desse capítulo precioso do livro de Isaías. Lemos então assim a bendita palavra de Deus. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Quero chamar a atenção que estou usando a nova versão internacional, NVI. Segundo, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. O profeta Isaías é considerado, é reconhecido como um profeta messiânico. E o que isso quer dizer? Um profeta que anunciou a vinda do Filho de Deus, do nosso Redentor, do Senhor Jesus Cristo, muito antes mesmo de se efetuar a encarnação do Filho de Deus. O Senhor Jesus invocou para si esse texto, o cumprimento dessa profecia de Isaías, ao ensinar na sinagoga de Nazaré. O texto que está lá, nós não vamos lê-lo por inteiro, de Lucas 4, 16 a 21, nos informa que foi dado a Jesus Cristo como um costume na sinagoga, o livro para ler. E justamente naquele dia, era este texto de Isaías que estava ali para ser lido, e Jesus o tomou então e fez a leitura que nós fizemos. Talvez um pouco mais extensa, talvez com alguns versículos a mais, não sabemos. Mas foi este livro, esta parte do livro de Isaías, que ele tomou nas mãos e leu. Ao findar a leitura desse livro, dessa parte de Isaías, ele o fechou, que também era um costume, e aí havia sempre um tempo para uma explanação. O Senhor simplesmente disse: hoje se cumpriu
a escritura que vocês acabaram de ouvir. O que estava se cumprindo? Por que Jesus disse aquilo? Alguns comentaristas denominam os capítulos 40 a 66. Eu sou um dos que separei esses capítulos como algo especial no livro de Isaías, como o livro da consolação. Era popular entre o povo de Israel, era comum entre o povo de Israel haver aquela pergunta: quando virá o Consolador de Israel? Eles esperavam, como hoje qualquer pessoa que ainda não tem Cristo, parece que há um sentimento, isso é evidente nas vidas, de que esperam um Consolador, esperam alguém que possa amenizar alguns dramas que a humanidade vive. E eu destaquei 2 versículos de Isaías 40, que vem a ser já um anúncio do que iria acontecer. O versículo 1 e o versículo 5. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos o verão, pois é o Senhor quem fala. Finalmente, aqueles que estavam ali na sinagoga com Jesus poderiam identificar o significado da afirmação que Jesus fez. Hoje se cumpriu essa escritura. Ele estava dizendo que a revelação da glória de Deus estava entre o seu povo, estava nele, na sua própria figura. A consolação de Israel era chegada. Antes mesmo de analisarmos quais seriam os resultados esperados por essa manifestação de glória que Jesus vai anunciar nesses 3 versículos, o conteúdo deles é impressionante, quero mostrar para que serviria essa revelação, o que essa revelação traria para aquele povo de Israel e o que essa revelação traz para nós neste tempo presente ainda. Ele, na parte final do versículo 3, diz: eles serão chamados carvalhos do Senhor, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Nessa nossa nova manhã que nós anunciamos, os judeus iriam adquirir um caráter tão profundo que seriam capazes de guardar a lei que eles não eram capazes de guardar simplesmente pela sua própria vontade. E guardariam essa lei com tanta firmeza quanto a resistência de um carvalho. O carvalho é uma árvore de raízes profundas, forte, que não se abala nem mesmo com os ventos mais impetuosos. Uma vez vi um comentarista fazendo realmente um comentário sobre alguém que tem maturidade na vida cristã, como sendo um bosque de carvalhos que, num lugar onde chegam ventanias a mais de 100 km por hora, no entanto, não são capazes de vergar, de dobrar, de quebrar esses carvalhos. Dessa árvore, inclusive, são feitos os tonéis para a conservação dos melhores vinhos. Esses tonéis são capazes de armazenar sem que se estrague. Esse vinho, dos melhores vinhos, são ali guardados por muitos anos sem que se estrague. O que Jesus estava dizendo? Estava dizendo que ele realizaria uma obra em Israel, que todos aqueles que a testemunhassem, que a entendessem, que as adotassem para si na sua vida, seriam transformados espiritualmente, tal qual um carvalho de justiça. Seriam capazes de guardar em suas mentes e corações a justiça de Deus. Ele próprio seria essa justiça que Israel reivindicava tanto, através do cumprimento com sucesso daquilo que eles almejavam sempre nas suas vidas, de poder cumprir a lei. Ele seria a revelação plena dessa lei. E o que é, por fim, a justiça de Deus? Senão que possamos fazer as coisas certas para o bem daqueles que Deus ama, de uma humanidade que Deus ama. Aqueles que fazem as coisas certas
segundo o que propõe o nosso Deus, podem esperar então os benefícios de Deus expressos no Evangelho. O anúncio das boas novas é o que significa o Evangelho de Deus, que já chegou ao mundo através do Salvador. É importante conhecermos o conteúdo das profecias a respeito de como Jesus seria essas boas novas, um novo amanhecer para a humanidade. Ele foi conhecido como Emanuel, Deus conosco, Deus se revelando à humanidade de tal maneira que pudesse tirá-la da obscuridade, da negação de Deus para a luz do nosso Deus. Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. De quem ele está falando? Será que Isaías está falando de si mesmo? Claro que não. Ele está anunciando que esse Messias esperado por Israel, o Consolador de Israel, viria ungido pelo Espírito de Deus. Só ele poderia fazer tamanha unção. Só ele poderia deter uma unção permanente que nunca o deixasse. Hoje nós temos unção. Tantas vezes Deus nos usa de uma forma tão tremenda. Mas essa unção, ela precisa vir a nós pela presença do Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo eram deuses, falavam as mesmas coisas, pensavam, tinham os seus fundamentos como Deus. Só ele poderia trazer, então, uma unção verdadeira para a humanidade. Eu vejo 7 poderosas ações de Jesus nesta profecia de Isaías. Foram confirmadas em Jesus. É uma profecia realizada. Enquanto eu discorrer sobre elas, quem conhece as Escrituras, quem conhece os Evangelhos, vai verificar Jesus realmente cumprindo exatamente isto para o qual ele foi destinado. A primeira delas o texto diz: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Há muita dor em nossos dias. Corações se sentem oprimidos. A face de muitas pessoas revela um estado de abatimento. Eu gosto muito do Salmo 42, onde Davi vai dizer: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Mas depois ele diz também: espera em Deus, pois ainda o louvarei. E quando a gente lê antes dele fazer essa declaração que ainda iria adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, ele se descreve com alguém que era reconhecido à distância pela tristeza, porque ele havia transformado o seu alimento em lágrimas. Ele diz: eu perdi até a vontade de comer. E às vezes pessoas estão tão quebrantadas, tão doloridas, que perdem a vontade de se alimentar e as suas faces reproduzem esse espírito. Parece que as saídas da vida estão fechadas. Quando a dor domina o nosso espírito, desaparecem a esperança e a tomada de decisões que sempre vêm em direção a uma esperança. Olhamos para a situação e parece que ficamos como paralisados. Parece que há uma cobertura sobre nós nos paralisando. Jesus é aquele que traz a cura, está aqui declarando. O Senhor não suporta quando estamos como que abandonando a vida, como desleixando das atividades nossas de vida. Ele foi e é a providência de Deus para aformosear os corações. Um coração aformoseado faz com que também a face reproduza. Não é? A gente sabe dizer quando alguém está sorridente, quando alguém está feliz, poxa, está com um coração formoso, está com um coração alegre, as coisas parecem que estão bem nessa vida. Mas ele faz isso de tal maneira que a esperança e a disposição para a vida sejam a nossa nova postura. Pode ter muitas coisas que não estão indo bem. No entanto, eu tenho disposição de lutar e eu vou vencer essas questões que me afligem.
O segundo versículo que nos chama a atenção para uma ação de Jesus Cristo é anunciar a libertação dos cativos. Há pessoas que estão presas ao passado. Pessoas em que a simples lembrança de fatos do passado as paralisam e muitas vezes as envergonham. Eu lembro de uma passagem de capítulo 9 de Marcos, onde Jesus se depara com um pai desesperado, porque o seu filho estava aprisionado pelo diabo. Ele era atacado por espíritos malignos, caía no chão, espumava, rangia os dentes, e as coisas se repetiam tanto que pouco a pouco ele estava definhando. Era apenas uma criança, mas que já estava com uma face definhando de tanto sofrimento por aquela possessão que vinha sobre ele. O homem diz que havia pedido aos discípulos de Jesus Cristo que expulsassem aquele demônio, para que o seu filho voltasse a ter liberdade na sua vida. Mas Jesus é infalível naquilo que ele atua. Ele deu ordem ao demônio que deixasse aquele menino. E esse não tinha outra coisa a fazer senão bater em retirada, deixar aquele menino. A Bíblia nos diz que esse menino se levantou já com a vitalidade, com a jovialidade que ele sempre teve. O menino ficou são para a alegria do seu pai. Jesus veio nos libertar, quebrar as cadeias que podem estar nos aprisionando. Se há alguma coisa em seu passado, você que hoje nos ouve nessa noite, alguma coisa que você se envergonha, saiba que Jesus te liberta agora, mediante sua pública confissão. O pai daquele menino fez apenas uma coisa, creu em Jesus Cristo. Ele chegou a dizer ao Senhor: Senhor, eu creio no Senhor, aumenta a minha fé, porque eu quero crer que existe libertação para esse meu menino. E então essa foi a única atitude que ele precisou tomar para que Jesus agisse então em direção à fé que aquele homem demonstrou. Mas há uma terceira ação que está quando Isaías 61 fala: para proclamar o ano da bondade do Senhor. Em outra versão, o ano aceitável do Senhor. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu gosto muito do Salmo 95, a parte B do versículo 7 e a parte A do versículo 8, quando o salmista diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Talvez você esteja há muito tempo esperando que algo mude em sua vida, que haja a transformação de alguma coisa que te aflige, que não anda bem na sua vida. E nós sabemos identificar estas coisas. Mas a voz de Jesus te diz que hoje é dia que você não precisa mais esperar, pois a cura de Jesus Cristo vem sobre a tua vida. Você precisa crer que estas coisas das quais você não consegue se libertar não são obstáculo para a ação de Jesus Cristo. Ele gosta e quer fazer isso em nossas vidas. Jesus não lança suas promessas como fossem ao acaso. Quando ele atua, o tempo da vida que ele fala se chama hoje. Quero então partir para a quarta ação de Jesus, que é profetizada em Isaías 61, quando diz assim: consolar todos os que andam tristes. Numa outra versão, consolar todos os que choram. Eu creio e eu tenho compreensão para essas coisas. Não sou hipócrita diante de vidas. Às vezes, existem situações de choro e essa situação passa a ser a nossa linguagem. Por nós mesmos,
às vezes faltam até palavras. Eu já tive diante disso, de uma pessoa que precisa se levantar de um choro, de uma tristeza, de uma dor muito profunda, e nós sabemos que não existe uma palavra nossa. Às vezes ficamos calados simplesmente dando conforto da nossa presença àquela pessoa. Sabemos que a situação é de profunda dor. Temos receio, às vezes, de tentar trazer uma palavra que possa levantar essa pessoa, deixar aquela tristeza. Eu lembro-me da dor da perda do meu filho, do Ricardo. Se tem algo que a gente possa dizer que é uma sangria, é como se o nosso coração sangrasse, eu creio que aqueles que tiveram essa terrível experiência de perder um filho devem saber do que eu estou falando. Ele viveu quase 25 anos conosco. Ele era um grande companheiro. Ele esperava, né, a cada dia quando eu chegava em casa. Parece que ele sabia que aquele determinado horário eu estaria chegando, ele já se aprontava ali na sala, na poltroninha dele, e nos aguardava. E a gente tinha aquele momento descontraído, ele tinha muito pouco de entendimento de palavras, mas tinha um grande entendimento de afeição, de sinceridade no amor que manifestava. Perder algo assim não é fácil. E eu realmente chorava muito. Eu fui, inclusive, continuei trabalhando para que eu não podia ficar parado, porque era muito difícil. Mas, naquele mesmo momento, eu recebi uma atribuição, lá na primeira Igreja Batista de Ribeirão Pires, de cuidar de adolescentes. E eu tinha que treinar líderes, que eram também adolescentes, entrando na juventude, prepará-los para um amplo trabalho que era feito com aqueles adolescentes. E toda segunda-feira eles vinham à minha casa. Chegavam 7, 7h30, permaneciam até 10h30, 11 horas. Nós ministrávamos, depois a gente participava de um lanche, a gente conversava e a gente se alegrava. Eu recebi o consolo de Jesus Cristo, através daquilo que Deus me apontou para que eu me levantasse, para que eu me alegrasse, embora o meu coração pudesse estar ainda dolorido com a perda. Jesus tem esse poder, irmãos. Se você se abrir para Ele, Ele encontrará uma forma onde você saia dessa tristeza amarga e possa então voltar a ter alegria na sua vida. Mas a quinta ação está contida quando Isaías anuncia: dar a todos que choram uma bela coroa. Numa outra versão, uma coroa de glória em lugar de cinzas. Há uma condição nas pessoas que estão de luto, que nós chamamos estão de luto. O luto é um estado que alguém apresenta em função de uma perda irreparável. Não é somente a morte que traz luto. A perda de um emprego, muitas vezes, para quem já vive, às vezes, apertado e ainda perde o emprego. A traição de alguém que a gente ama tanto, um amigo em que a gente depositava tanta confiança e, de repente, a gente percebe a inveja, uma traição. Tudo isso nos traz o que a gente chama de luto. A psiquiatria trabalha com isso, considera situações de perda como situações de luto. A mente obscurece, os pensamentos ficam incontroláveis. Nós queremos esquecer daquelas coisas que aconteceram, mas elas insistem em se apresentar. É como um bloqueio que vem sobre a nossa mente, que não permite que novas coisas entrem, mas quer que todo o nosso corpo, todo o nosso interior fiquem sujeitos apenas àquela situação de luto. Quando a profecia a respeito de Cristo nos diz que Ele colocará uma coroa de glória em nossas cabeças,
Isso significa que Ele é capaz de nos trazer os pensamentos de cura, os pensamentos de restauração e de renovação, em lugar desses pensamentos que nos lembram as cinzas, que nos lembram a própria morte. O Evangelho de Cristo é uma proposta efetiva de superação. Ele nos faz superar aquilo que nós consideramos anteriormente insuperável. É isso que o Senhor está dizendo em Isaías e através da vida de Jesus Cristo. Ele nos anima a continuar para o alvo, que é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito de um louvor que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. O amanhã com Cristo é um novo dia. É um dia que nos faz trazer, buscar novas experiências. E então pensamos em algo produtivo, em algo que vamos avançar, conquistar e que possa nos trazer alegria e felicidade. Ele faz raiar o sol da esperança. Ele é o remédio para o luto. Mas ninguém mais pode fazer isso além de Jesus Cristo. Fica de forma inequívoca sempre uma saudade, especialmente no luto pela morte. Mas o Senhor nos abre pensamentos de uma coisa nova, de um novo na nossa vida, pelo qual valerá a pena viver. O meu exemplo foi naquilo, valia muito a pena me dedicar naquilo. Era muito bom, muito gostoso ver aqueles líderes treinados agindo, atuando. Eu ficava extremamente feliz de ver como eles assimilavam aquilo, como eram capazes de transmitir para adolescentes de 12, 13, 14 anos um evangelho glorioso, uma coisa maravilhosa. Aliás, o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você crê que Jesus pode fazer tudo novo? Ele quer fazer tudo novo. Quando nós vivemos sem o Senhor, vivemos uma vida sempre interrompida, ora bem, ora mal, nunca de uma plena satisfação. Mas em Cristo vem para nós uma plena satisfação a todo o tempo. A sexta ação que anuncia, quando diz óleo de alegria em lugar de pranto. Ao crermos em Cristo, recebemos a unção do Espírito Santo de Deus, que nos renova, nos dá um novo sentido de vida, oferece algo em quem temos prazer de viver. O Espírito em nós nos leva a ações que reproduzem uma verdadeira vontade de viver e de viver bem. Pense em alguém que você gosta. Pense em alguém agora que você gosta de conviver, que sempre que está presente no nosso meio é uma alegria, essa pessoa transmite alegria. Às vezes você chega a uma reunião num grupo familiar ou da igreja e vem abatido por algumas questões, mas aquela pessoa que tem esse espírito de alegria transmite e você já rapidamente parece que já está pensando de uma forma diferente. Então eu digo, Jesus é muito mais do que isso, porque Ele faz isso sempre. Ele é o nosso melhor amigo. E sabe por quê? Porque Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Veja bem, alguém que pode ser até muito feliz, né? que costuma trazer alegria, diante de um ambiente de luto, num funeral, ele tem que ficar resguardado. Quando a gente chega, não chegamos com uma alegria, fazendo piada, contando alguma coisa engraçada para alguém que ontem perdeu seu pai, um irmão, alguma coisa. Agora, Jesus, ele chega na medida da necessidade. Ele se aproxima com a unção, com o consolo, com o óleo que cura. E então,
ele tem todos os motivos de ser considerado o nosso melhor amigo. A sétima e última ação que Isaías atribui a Cristo verdadeiramente e que Cristo realizou quando diz um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Irmão, nós vivemos uma época em que a depressão tem se tornado a maior enfermidade da humanidade. Isso funciona como uma prisão, algo que nos limita, que impede nossos bons pensamentos. Jesus nos promete e nos dá um manto, uma cobertura, como se nos protegesse, como protegesse os nossos pensamentos das más influências, renovando a nossa alegria. Eu tenho sempre essa experiência na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela tem o poder de nos renovar. Quando nós podemos, e Jesus nos dá essa condição, de deixar de lado aquela aflição e agora eu quero pensar nessa palavra, eu quero trazer essa palavra para a minha vida, e então parece que vem uma proteção a nós. Nós sentimos uma paz de conseguir separar as aflições que nós temos que estar lutando daquele momento de entrega para ser renovados por Jesus Cristo. Jesus faz tudo isso através do seu poder, do seu divino poder, para que nos tornemos carvalhos de justiça. Irmãos, carvalhos, que eu disse lá no início, são plantas muito fortes, demoram para crescer, demoram para se desenvolver, mas quando se tornam adultos, são fortes, são inabaláveis. Jesus está dizendo que quer nos transformar em carvalhos de justiça, para que então sejamos capazes de guardar tudo aquilo que o Espírito Santo nos leva a conhecer e a sentir. O Espírito Santo de Deus jamais trará tristeza para a nossa vida. Ele sempre nos trará disposição, vontade de viver, vontade de transformar as coisas que possam estar nos afligindo. Mente preparada, sentimento controlado pelo Espírito. O medo tem que retroceder na nossa vida quando o Espírito Santo de Deus está nos tomando, está junto conosco, para que o sofrimento, que é uma marca deste tempo presente, não tenha capacidade de nos destruir. Porque é isso que nós acabamos fazendo se nós nos entregarmos. Somos destruídos pelas coisas ruins que possam estar vivendo em redor de nós. Seremos capazes de guardar uma herança eterna. Eu falei que usaria mais 2 versículos. Olha o que, depois de tudo isto que trouxemos, o versículo 7 nos diz. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Quando Jesus habita em nós, ninguém poderá invocar nossa vergonha no passado. Ele já nos perdoou e fez com que aquilo não tivesse mais efeito na nossa vida. Porque agora a nossa honra está firmada na justiça do Rei, na justiça do que reina espiritualmente e ninguém pode impedir o seu reino espiritual. E eu quero finalizar no versículo 9. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado por Deus. Irmãos, essa é a promessa de Deus para nós que compreendemos a ação de Jesus Cristo. Jesus fez uma obra da qual, se nós nos apropriarmos, nossas famílias serão benditas no Senhor. Aquilo que nós alcançarmos nessa vida
será transmitido para futuras gerações. Ah, como eu já tenho essas experiências. Ah, como eu vivo essas experiências dentro do meu lar, os herdeiros do meu querido Pai. Como eu vejo tantas e tantas famílias na nossa igreja e com as quais eu convivi. Eu tenho um primo, pastor, que tem também uma vida maravilhosa de trazer seus filhos e netos agora já diante de uma honra que traz o Evangelho. Deus tem cumprido essa promessa e não falhará com nenhum daqueles que aprenderam a vida conforme Cristo nos introduzir e derem um testemunho das grandezas que vêm nele. A nossa alegria em Cristo faz com que sejamos reconhecidos como carvalhos de justiça e como geração que será propagada através de tantas e tantas herdeiros que virão para a nossa vida. Que possamos deixar Jesus fazer tudo isso em nós. Que Deus abençoe seu povo, porque nós necessitamos tanto da presença do Senhor. Vamos orar, encerrando. Senhor, eu agradeço pela Tua palavra e agradeço porque ela é viva entre nós. Faz com que o Teu povo, ó Deus, possa se apropriar dessas verdades e então viva para a glória do Teu nome. Oro por isso e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ministrar então a bênção apostólica, após o que encerramos o nosso culto. Tenham uma semana super abençoada na presença desse Senhor que faz essa grande obra em nós. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós e com todo o povo de Deus na face da terra. Vim para prostrar.